Alô. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Samanta. Vereador Josias, Ferreirinha. Estamos aqui para mais uma reunião da CCJ, no qual peço a Samanta que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei número 54, de 6 de dezembro de 2022. Referenda a adesão do município de Jaciara, Mato Grosso, ao Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos municípios mato-grossense, Consprev e de outras providências. Andréa Wagner, prefeita municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica referendada a adesão do município de Jaciara, Mato Grosso, ao Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos municípios mato-grossense, Consprev, pessoa jurídica de direito público interno cadastrada no CNPJ número 26, 469, 179, 001, 14, celebrada em 1º de março de 2016. Parágrafo 1º. A partir da publicação desta lei, o município de Jaciara e seu regime próprio de previdência social fica autorizado a integrar o Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos municípios mato-grossense, Consprev. Parágrafo 2º. A adesão ao Consprev somente ocorrerá após a manifestação de vontade do Prevjace e mediante a análise de sua capacidade orçamentária e financeira, a qual deverá ser aprovada pelo Conselho da Autarquia. Parágrafo 3º. Caso o regime próprio de previdência social não possua capacidade financeira para o cumprimento das obrigações junto ao Consprev, o município de Jaciara realizará o aporte dos recursos necessários para tal fim. Artigo 2º. A finalidade do consórcio é a congregação de esforços, visando o planejamento, a coordenação e a execução de atividades de interesse comum dos municípios participantes no âmbito previdenciário, bem como a prestação de serviços necessários à administração da gestão do passivo previdenciário e consultoria à gestão de ativos. Parágrafo único. O consorciamento é apenas em relação à atividade meio, ficando a cargo do regime próprio de previdência social, atividade fim, dentre as quais destaque-se: 1. Concessão e pagamento dos benefícios previdenciários. 2. Movimentação das contas bancárias. 3. Aplicação das reservas financeiras no mercado financeiro, em consonância com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, Comitê de Investimentos e conselhos em caráter deliberativo. 4. Representação em juízo ou fora dele nos interesses do RPPS. 5. Comunicação com os órgãos públicos e de controles interno e externo e com seus servidores. 6. Organização administrativa funcional do Prevjace. 7. Elaboração do orçamento anual do Prevjace. Artigo 3º. Os entes consorciados poderão ceder servidores públicos ao consórcio na forma e condições da legislação de cada um. Artigo 4º. O município de Jaciara, através de seu regime próprio de previdência social, promoverá anualmente a assinatura de contrato de rateio, contendo as pretensões de participação financeira junto ao Consprev, previsto no artigo 8º da Lei 11.107 de 2005 e Decreto 6.017 de 2007, que deverão estar consignados em rubrica específica nas leis orçamentárias em vigência. Parágrafo 1º. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, levando em consideração os limites com as despesas administrativas do Instituto, que deverá repassar mensalmente o valor de 50 centavos por servidor ativo, aposentado e pensionista vinculado ao Prevjace. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3º. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4º. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar número 101 de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado, na conformidade com os elementos econômicos das atividades ou projetos atendidos. Parágrafo 5º.
Poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão o ente consorciado que não consignar em suas leis orçamentárias futuras ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Artigo 5º. O Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios mato-grossenses está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receita, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Artigo 6º. O período de vigência da adesão do município de Jaciara ao Consprev será de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por ato próprio à abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022, Lei Municipal número 2065 de 2021, na importância de R$ 820, em conformidade com o disposto a seguir. Órgão Previjace, Unidade Fundo Previdenciário, Projeto Atividade, Manutenção e Encargos com a Previjace. Parágrafo único. Para atendimento do crédito autorizado pelo CAPUT, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à redução parcial da dotação orçamentária abaixo discriminada e constante da mesma matéria orçamentária em execução. Órgão Previjace, Unidade Fundo Previdenciário, Projeto Atividade, Reserva de Contingência. Artigo 8º. Aplique-se ao consórcio público o disposto na Constituição Federal, na Lei Federal 11.107 de 2005 e Decreto 6.017 de 2007. Parágrafo único. As prorrogações da adesão deverão ser referendadas pela Câmara Municipal após análise do parecer do Conselho Previdenciário. Artigo 9º. Para efeito de sua direção executiva, o Previjace fica obrigado a manter a forma disposta na Lei 1.417 de 2002 em seus artigos 76 e 77. Artigo 10. Esta lei municipal entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico. No que diz respeito com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amolda-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto trata de possibilidade de adesão ao consórcio público intermunicipal de gestão dos regimes próprios de previdência social dos municípios mato-grossenses, Consprev, cujo ato somente ocorrerá após a manifestação de vontade do Previjace, o que ocorrerá após a eventual aprovação do Conselho da referida autarquia municipal. Por força dos artigos 35, inciso 12 e 21 da Lei Orgânica, o referido projeto foi elaborado e enviado para apreciação desta Casa de Leis. Não se pode esquecer sobre as lições do festejado e saudoso mestre Eli Lopes Meireles sobre o tema consórcio público. Vejamos. Contrato de consórcio público é o ajuste que entes federados celebram, precedido de protocolo de intenções e aprovação legislativa, no qual delegam a gestão associada de servidores públicos e a realização de objetivos de interesses comuns, de conformidade com as normas legais, as cláusulas do protocolo e as do próprio contrato, inclusive as cláusulas que definem a sua personalidade jurídica como associação pública de direito público ou como pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos. Verifique-se, portanto, que é importante a avaliação do protocolo de intenções. Em relação a isso, segue o ensinamento do já citado jurista. Vejamos. A constituição do consórcio público será por meio de contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Sem a ratificação acima, que equivale à autorização, é nula a participação do ente federado. O tema dos consórcios públicos não ficou adstrito à doutrina, tendo sido regulado pela legislação, no caso a Lei 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. Na referida lei, o artigo 3º discorre que o consórcio público será constituído por contrato
cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. O artigo 4º, por sua vez, elenca uma série de cláusulas necessárias ao protocolo de intenções. E o parágrafo 5º deste artigo determina que o protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Ocorre que, apesar de haver detalhamento nos artigos 2º ao 7º do presente projeto de lei, não veio o mesmo acompanhado do protocolo de intenções e cláusulas contratuais, o que impede uma melhor apreciação do presente projeto, não se podendo apontar a legalidade ou a ilegalidade dos respectivos instrumentos. Contudo, como a aprovação da adesão ao dito consprev se dará somente após a manifestação de vontade do prevjace, conforme se observa do parágrafo 2º do artigo 1º do presente projeto de lei, não compete a esta Procuradoria emitir qualquer juízo de valor, até mesmo porque não há maiores elementos para tal. Saliente-se que, de rápida pesquisa, se percebe que os tribunais de contas espalhados pela Federação possuem entendimento que os convênios, acordo, ajustes e instrumentos congêneres, aí incluídos consórcios, dependem de aprovação anterior de plano de trabalhos, nos moldes da Lei de Licitações, o que denotaria obediência a cláusulas essenciais, bem como demais peculiaridades a serem analisadas. Devido a isso, a minuta ou instrumento congênere deverá ser examinado pelo setor jurídico competente do Poder Executivo Municipal, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666. Destaca-se, por fim, que, por haver despesas orçamentárias, deveria ser apresentado o estudo de impacto financeiro orçamentário e, como pelo menos isto foi atendido, já que foi anexado ao projeto, não haverá violações aparentes à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a isso. Conclusão. Em razão do quanto articulado por força dos artigos 35, 12º e 21 da Lei Orgânica, o referido projeto foi elaborado e enviado para apreciação desta Casa de Leis e, como já mencionado acima, trata-se de adesão referendada pela metade, pois o próprio parágrafo 2º do artigo 1º do presente projeto de lei submete à adesão após manifestação de vontade do prevjace, competindo aos nobres edis a livre ponderação sobre os efeitos decorrentes da aprovação do presente projeto e, no seu uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes. Michel Cabos, Procurador Jurídico. Vereador Charles, seu parecer. Projeto de Lei 54, de 6 de dezembro de 2022. Cadê o João? Salientar aqui que hoje é o 2 de dezembro. Esse projeto chegou aqui dia 6 de dezembro. Um projeto que impossível, tá? Igual o doutor Michel ali, fez um parecer totalmente inclusivo, sem condições de ser analisado mais a fundo, não passou na mão de nenhum vereador esse projeto. Meu voto é pela não legalidade do projeto. Vereador Josias. Senhor presidente, companheiro Gilmar, vereador Charles, nossa assessora Samanta Ferreira, todos aqueles que nos assistem nesse momento e que nos ouvem. Projeto de lei número 54, se não me falha a memória, ele já teve sim nessa casa e já teve de volta no Executivo e hoje retorna aqui com alguns acertos, e como é de importância, é de urgência, o vereador Josias vota sim favorável ao projeto.
Vereador Gilmar também vota favorável ao projeto. Haja visto que esse projeto realmente já passou por aqui, né? Já. Não. Conversa aí, nunca passou por aqui esse projeto. Não, mas... Qual? Talvez eu não foi lido, eu acho. O projeto veio tudo errado aí. Veio com as falhas e voltou para arrumar lá e não veio. O vereador Josias votou a favor, o Gilmar também vota a favor do projeto número 54. Eu acho que esse trem já esteve aqui, Charles. Projeto de lei número 34 de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. O povo do município de Jaciara, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal, na forma da lei orgânica, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os playgrounds a serem instalados em jardins, parques, clubes, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade privada de uso público, deverão conter brinquedos em geral, ainda que localizados em propriedade privada de uso público, deverão conter brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Parágrafo único. Os playgrounds já existentes até a data de início da vigência da presente lei não estarão sujeitos às suas determinações. Artigo 2º. As praças, parques, clubes e locais afins deverão ainda ter em suas estruturas de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Charles Fernando Jorge de Souza, vereador autor. Parecer jurídico. No que diz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e a molde do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O presente projeto de lei visa assegurar às crianças com deficiência o direito de acesso a brinquedos adaptados em playgrounds, parques, clubes e áreas de lazer abertas ao público em geral. O presente projeto pretende ampliar a rede de proteção pública destinada às crianças com deficiência, já previsto na ordem federal, pois, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, no âmbito infraconstitucional, a Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, estabelece vários tipos de proteção à pessoa com deficiência, o que certamente abrange as crianças, pois o artigo 8º desta lei prevê que é dever do Estado concretizar o direito de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. Logo, verifique-se que o projeto de lei é legal e amplia nos interesses locais do município a proteção e a garantia de direitos às crianças com deficiência, dando ênfase principalmente nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à igualdade. No que diz com a iniciativa do projeto de lei, o fato de a matéria originar-se no Poder Legislativo não remete na usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo local. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, parecerá pela legalidade do projeto de lei.
Vereador Josias, o seu parecer. Número 34, de 30/11/2021. Quero, inclusive, parabenizar o autor do projeto, o vereador Charles, dizer que é um projeto de grande importância, um projeto que a gente tem o orgulho, inclusive, de estar votando, e voto, sim, a favor do projeto. Vereador Gilmar também, favorável ao projeto, número 34/2021. Parabenizar o vereador Charles também por esse projeto. E realmente a gente tem que olhar um todo, né? E nada mais do que essas crianças que têm essa deficiência. Projeto de lei número 14, de 12 de abril de 2021. Eu vou ler já o projeto alterado, tá? Eu já vou ler o projeto que está alterado. Isso. Beleza, perfeito. Projeto de lei número 14. Autoriza a criação do programa de aproveitamento de terreno urbano no município de Jaciara para cultivo de hortaliças e tubérculos e de outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara, Mato Grosso, faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o programa de aproveitamento de terreno urbano, que consiste em autorização e uso para o cultivo de hortaliças e tubérculos em geral. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal receberá a inscrição dos terrenos baldios e distribuirá as áreas entre os pretendentes previamente inscritos. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o caput deste artigo dar-se-á mediante termo expresso entre a Prefeitura Municipal e o proprietário do terreno. Parágrafo 2º. A administração municipal poderá providenciar a colocação de identificação nos terrenos inscritos. Artigo 3º. Terá direito a inscrever-se no programa todo cidadão residente no município, vedada a inscrição de mais de um membro da família. Parágrafo único. A área contemplada não poderá exceder um módulo de 600 metros quadrados. Artigo 4º. No contrato entre a Prefeitura e o beneficiário deverão constar os seguintes deveres. 1. Providenciar o cercamento da área. 2. Manter a área limpa. 3. Prevenir a erosão do solo. 4. Compromissos de devolução da área até o prazo de 3 meses, a contar do pedido, prorrogáveis por igual período, caso constatada a necessidade de colheita. Parágrafo 1º. O não cumprimento dos deveres incorrerá na exclusão do beneficiário do programa. Parágrafo 2º. O controle biológico dos canteiros não poderá ser realizado com defensivos químicos ou agrotóxicos. Artigo 5º. O produto excedente apoiado pelo programa instituído no artigo 1º desta lei poderá ser comercializado, podendo ser consumido livremente pelos moradores residentes no bairro onde se encontra a horta ou ainda doado para entidades. Artigo 5º. Fica proibida a realização de qualquer construção na área cedida. Artigo 6º. Independente do tempo de uso da área Artigo 6º. Independente do tempo de uso da área inscrita no programa, não incorrerá em direito ao uso capião. Artigo 7º. O Executivo Municipal fica autorizado a dar publicidade ao programa de aproveitamento de terreno urbano, preferencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizada a divulgação por meios oficiais de comunicação. Artigo 8º. Fica a Prefeitura autorizada a firmar convênio com entidades prestadoras de extensão, visando o fornecimento de mudas e planejamentos dos bairros. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor da publicação, revogadas as disposições em contrário. Ivanês Tamanho Lopes, vereador autor. Conclusão. Parecer jurídico. Em razão do quanto articulado se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto de lei, desde que sejam observadas as ressalvas apontadas ao longo da fundamentação. Vereador Charles, seu parecer. Oi. Projeto de lei que autoriza a criação do programa de aproveitamento de terreno urbano no município de Jaciara para cultivo de hortaliças, tubérculos e de outras providências, de 12 de abril de 2021, projeto do ano passado também, que retornando nessa casa, depois das mudanças e alterações e apontamentos
do jurídico, projeto do vereador Ivanês, conforme parecer jurídico, eu voto pela legalidade do projeto 14, de 12 de abril de 2021. Vereador Josias, seu parecer. Vereador Josias também, voto pela legalidade do projeto, de número 14, de 12 de abril de 2021. Vereador Gilmar também, voto favorável ao projeto de número 14, de 12 de abril de 2021. Encerramos aqui então mais uma reunião da CCJ. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa tarde e uma boa reunião agora às 15 horas. Obrigado.